Bem-vindas à aula 6, módulo 2. Hoje o Espírito Santo me convidou a fazer essa reflexão com vocês. Efésios 4, 1. Rogo-vos, pois, eu, Larissa, que andeis de modo digno da vossa vocação, a que fostes chamados. Então, querida, você tem um chamado, você tem uma vocação. Você tem que andar conforme a vocação do seu chamado. Então, andeis de modo digno da vocação a que foste chamado, com toda humildade. De que forma? Com humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Então, é importante que para a sua jornada você tenha humildade, mansidão, longanimidade. Se você não for longânimo, você vai parar no meio do caminho. Então, você precisa ser longânimo. E também suportar pessoas. Você precisa ser o suporte para muitas pessoas. Suportar no bom sentido da palavra. E muitas vezes no mau sentido, né? Também. A gente tem que suportar de ser suporte, suportar de ter paciência. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, precisa se esforçar para andar em unidade com aquilo que o Espírito Santo colocou no seu coração. Porque o que o Espírito Santo colocou no seu coração está em unidade com a vontade de Deus para a sua vida, né? Você tem que estar vinculado à unidade. E qual é a principal unidade que a gente tem que aprender com essa unidade? É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, vocês também, de alguma forma, estão vinculados à Trindade, porque o Espírito Santo habita em você. E você precisa buscar essa unidade em Cristo, através de Jesus, através do Espírito Santo que habita em você. Então, e como que a gente consegue isso? Através da paz. Como que a gente consegue realmente preservar a unidade do Espírito? Como que a gente consegue ter essa clareza de andar em unidade com o que o Espírito Santo coloca no nosso coração? É pela paz. É a paz que excede todo entendimento. Vai te dar a direção para onde você tem que ir. E há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Então, há somente um corpo. E a gente não tem que ficar pensando em várias denominações. Na verdade, a gente é o corpo de Cristo. E um precisa ajudar o outro. Seja para encorajá-lo, seja para dar ferramentas. O que você pode fazer pelo corpo de Cristo? Às vezes você é mão, você precisa ajudar seu pé. Às vezes precisa ajudar seu pé a colocar o sapato. Então, cada um representa qual pedacinho que você representa do corpo de Cristo. Então, a gente precisa lembrar que há um só Senhor. Então, todos nós temos somente um Senhor, uma só fé e um só batismo. A gente precisa estar em mais unidade com o corpo de Cristo, com a igreja com I maiúsculo. Há um só Senhor, uma só fé e um batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então, existe somente um Deus. Existe a unidade, né? Deus é um em três, são três pessoas. Até eu estou me corrigindo aqui, que em outro vídeo eu falei que é uma pessoa, né? Assim eu falei, mas não pensei. Depois que eu pensei que eu vi que eu tinha falado errado. Então, Deus Pai é uma pessoa, Deus Filho é outra pessoa e Deus Espírito Santo que habita em nós é outra pessoa. E cada um, eles têm uma função. Mas quando eles três se juntam, é como se formasse uma só pessoa, né? Que é um Deus e Pai de todos. Que na verdade é o Deus Pai que ele está falando aqui. O
qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. O santo ministério e o serviço dos santos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Então, a graça nos foi concedida. É a graça de Deus, é o favor imerecido. Você não merecia, talvez, ter os dons que você tem. Mas Ele colocou essa graça em você. A graça foi concedida a cada um de nós. De que forma? Segundo a proporção do dom de Cristo. Vamos lá. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Então Jesus subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro. Então eu creio que ele levou, o cativeiro e concedeu a nós, aos homens, os dons. Ora, que quer dizer subiu, senão também havia descido das regiões até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outro para profetas, outro para evangelistas e outros para pastores e mestres. O que o Espírito Santo colocou no meu coração é algo ampliado, porque a gente vê isso muito somente no nível da igreja, e muitas vezes da igreja local. E eu creio que, como corpo de Cristo, a gente serve aonde a gente está, Não somente na igreja. Mas se a gente tem um dom, a gente vai exercitar esse dom na igreja, a gente vai exercitar esse dom no trabalho, a gente vai exercitar esse dom na família, a gente vai exercitar esse dom no serviço, no serviço social, vamos dizer assim. Então, o apóstolo é aquela pessoa que abre, Ele abre uma igreja e deixa ali um pastor para cuidar bem daquela igreja. O apóstolo é uma pessoa que abre empresa e depois ele arranja uma pessoa para cuidar daquela empresa. Então, é uma pessoa que tem várias empresas. Muitas vezes são pessoas que começam uma empresa, uma startup, por exemplo, e depois ele vende essa empresa. Então, essa pessoa que tem essa visão, que é uma pessoa visionária, ela tem esse dom de multiplicação mesmo, Porque ela bota a mão, o negócio cresce, ela vende, ou ela dá para outra administrar, seja um negócio, seja uma igreja. Se for uma igreja, lógico que não vai vender, uma pessoa vai estar ali responsável por cuidar daquelas ovelhas. Esse é o papel do apóstolo. O profeta é uma pessoa que tem uma voz, e é uma pessoa influenciadora. Só que muitas vezes essas pessoas influenciadoras, elas estão mudas, caladas. Elas não conseguem influenciar outras pessoas porque elas estão com medo. Então, se você é uma influenciadora do reino de Deus, se você é uma profeta, que você se levante aí, seja a voz nessa geração. Saia da caverna. Há também os evangelistas. Para mim, os evangelistas são os fazedores. São pessoas com quem realmente você pode contar para toda boa obra. São pessoas que têm facilidade na execução. São pessoas com quem a gente precisa contar. São as formiguinhas que multiplicam o Evangelho de Cristo. Que são os multiplicadores que levam a mensagem. E outros são os pastores e mestres. Pastores são aqueles que cuidam de pessoas dentro da igreja, cuidam de pessoas dentro das organizações, que realmente se importam com elas, gastam muito tempo cuidando dessas vidas. E existem uns mestres que são os treinadores. Existem pastores treinadores que vão, às vezes, não somente treinam a sua própria igreja, mas também treinam outras pessoas fora da sua igreja. Tem pessoas que treinam e que ensinam, Ensinam a palavra de Deus, ensinam aquilo que aprenderam, que sabem,
algum código, alguma coisa que elas dominam, algum assunto que elas dominam. E pode ser que você tenha 1, 2, 3, 4 ou 5. Você pode ter todos esses dons. E para que servem esses dons? Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Então, para que Deus nos deu esses dons? Para que a gente realmente se chegue na unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. O que realmente a gente precisa? A gente precisa desenvolver os dons que Deus nos deu para que a gente chegue ao pleno conhecimento do Filho de Deus. A gente precisa buscar essa sabedoria do pleno conhecimento do Filho de Deus. A gente precisa conhecer Deus, conhecer os atributos de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Porque eu creio que cada um tem uma função no reino de Deus. Porque se não fosse importante o um ser três, não seria, né? Tanto que nós somos, nesse curso a gente vai estar falando sobre, nós somos corpo, alma e espírito. A gente tem que estar vinculado ao Espírito Santo, ao Deus Pai e ao Deus Filho. A gente está vinculado ao Espírito Santo porque o Espírito Santo habita em nós. Estamos vinculados a Deus porque Deus é nosso Pai. Estamos vinculados a Jesus porque Jesus é o nosso irmão, é o nosso exemplo. E cada um tem a sua função no corpo de Cristo, assim como você também tem a sua função no corpo de Cristo. Para você ter vida em abundância, vida plena, você precisa descobrir qual é a sua função no reino. Então a gente precisa ter o pleno conhecimento do Filho de Deus, para que não mais sejamos como meninos. Se a gente realmente não conhecer a Deus como Ele quer ser conhecido, seremos meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Tá? E quando a gente está para lá e para cá, ao todo dentro de doutrina, não é que as pessoas fazem isso de propósito, mas elas muitas vezes também estão enganadas, né? A gente só pode tirar alguém do engano quando a gente mesmo saiu. E quantas vezes a gente ainda não está enganada? Muitas vezes ainda há realmente venda nos nossos olhos. Então a gente precisa buscar a fonte, que é a presença de Deus, que é Deus. E precisa se ligar a pessoas que estão escutando a mesma voz com o Espírito Santo que você. Porque muito provavelmente aquelas pessoas que estão escutando da mesma forma que você está escutando, elas têm um propósito de vida muito parecido com o seu. Porque Deus fala para o ouvido ser ouvido, para a boca ser boca, para o pé ser pé. Então, assim, às vezes, a palavra de Deus para você é um pouquinho diferente do que é para o seu irmão, porque, né, quando o Espírito Santo fala, é diretamente ao seu ouvido. Porque boca tem que fazer papel de boca e pé tem que fazer papel de pé, né? Imagina se eu falar para o pé que ele tem que comer. Não vai dar muito certo. E que a boca que ela tem que chutar. Então, às vezes, o Espírito Santo fala coisas diferentes para pessoas diferentes. Então, você tem que estar andando com pessoas da sua tribo. Não é à toa que foram divididos em tribos, né? Tribo de Judá, tribo de Benjamim, tribo... E cada um tem o seu papel. E ninguém é melhor do que ninguém. E você precisa descobrir qual é a sua tribo. Então, para você descobrir a sua tribo, você precisa caminhar com pessoas. E influenciar pessoas. Porque
quando você descobre outras pessoas que pensam muito parecido com você, gente, não tem nada melhor que isso. Você sente realmente o céu na terra. Parece que assim, super corpo a ativar. Aí assim, todas as pessoas que são mão, aí vão se conectar com a mão. Aí todas as pessoas que são outras partes do corpo. Gente, é um alinhamento. É algo assim sobrenatural. Até arrepiada. Então, queridos, convido a vocês a deixar de ser meninas e realmente crescerem, mas seguindo a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta. Olha como é importante ser junta. Talvez tu seja junta. É a junta que junta o antebraço, né? Um pedaço do braço com outro pedaço. Segundo a justa operação de cada parte. Efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Esse é o meu convite, que você realmente possa continuar meditando nessa passagem, né? Efésios 4. E eu quero que você compartilhe aqui ou no grupo do WhatsApp o que mais o Espírito Santo te falou sobre esse texto. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.